Então é a palestra da Baixa.com, Eu Quero Ser Rico 2. Nós já temos aí o Eu Quero Ser Rico 1. Vamos no Eu Quero Ser Rico 2. Né? Esse nome, ele às vezes confunde um pouco, né? As coisas que eu faço podem ser certas ou erradas, mas eu tento que sejam sérias e que não haja essa fantasia de riqueza fácil. Então, mas veja bem, não é eu vou ser rico, seja rico, eu quero ser rico, é a expressão de uma vontade, né? E a gente vai tentar mostrar o caminho para isso. Bom, de certa forma baseada no meu livro Eu Quero Ser Rico. Esse livro está à venda aí na corretora Rico, o pessoal pode ir na área aí da Rico de vendas e está à venda aí. Então é baseada nesse livro que eu fiz, Eu Quero Ser Rico, passo a passo para alcançar a independência financeira. Nessa nova versão da palestra Eu Quero Ser Rico, eu resolvi focar muito na parte de perdas. E é muito interessante, né? Quando eu comecei a fazer cursos, e eu falava muito em perder, e uma vez, né? A minha tia que ajuda a gente aí na Baixa.com, uma vez virou para mim e falou: para de falar em perda, de perder, porque daqui a pouco vai todo mundo embora, não vai sobrar ninguém. Mas eu tenho que frisar isso. E eu tenho que frisar muito essa parte de perda, porque, como eu falo sempre, e isso a gente vê no Facebook, a gente vê o pessoal, porque agora nós estamos vivendo uma época do Face Trade, né? Que é muito interessante, né? Que é esse monte de gente com nick trader, não sei o que trader, não sei o que trader, não sei o que trader, e fica botando trade o dia todo no Facebook, todo mundo ganha, é uma festa, todo mundo fica milionário, é uma farra, né? Mas quando a gente trabalha mesmo no mercado, né, de sério, de verdade, né, no mercado verdadeiro, na bolsa de verdade, porque tem duas bolsas, né? Tem a bolsa virtual, a bolsa desses a bolsa de face trade, a bolsa de coisas fantasiosas, de riqueza fácil, de comprar ação de empresa falida, depois a empresa vai à falência, aí em vez de assumir seus erros e reclamar na CVM, fazer passeata. Então tem a bolsa fantasiosa, né, e tem a bolsa de verdade, né? Então na bolsa de verdade que a gente já acompanhou muito, né? O que a gente vê, essa bolsa fantasiosa em que o amador, o iniciante, quando ele vê uma operação, tudo que ele sabe dizer é quanto eu posso ganhar, quanto eu vou, é pior, eu escrevi errado aqui, quanto eu vou ganhar, quanto eu posso ganhar nem é tão ruim, é quanto eu vou ganhar, já é uma condição determinada. Quanto eu vou ganhar. É uma coisa assustadora, porque você vê o pessoal relatando plano de trade assim: eu vou comprar essa opção, ação, seja o que for, por R$1 para vender por R$2. É o plano. Acabou o plano. O plano se resume a isso. Eu vou comprar por R$1 para vender por R$2. Então, aí a bolsa não... Porque é que nem... Sabe, o pessoal, né, do tempo do Garrincha, nem eu, mas essa história é famosa, né? Na Copa de 58 ou 62, não sei, que o Feola lá, acho que Feola é 58, não sei, estava mostrando lá a tática, né? Que aqueles botõezinhos na mesa de botão, ou seja, o que for no quadro negro, e o Garrincha pergunta: mas você já combinou com o adversário? Então, muitas vezes eu chego e falo:
você já combinou com o mercado, porque o plano do sujeito tem que combinar com o mercado, porque o mercado tem que fazer o que ele quer, porque senão não vai funcionar. E infelizmente, algumas vezes o mercado faz. E aí é a desgraça. Porque nada dá mais prejuízo nos investimentos, mas principalmente na bolsa, do que ganhar fazendo coisa errada. Porque quando o sujeito ganha fazendo coisa errada, ele vai aumentando a aposta. E a coisa errada, ela pode dar certo algumas vezes, mas ela fatalmente vai dar errado. E assim, é quase que uma regra da natureza. Só vai dar errado quando ele colocar dinheiro suficiente para perder algo que realmente vai fazer diferença na vida dele, né? Então ele fica fazendo besteira com R$500 ganha, com R$1.000 ganha, com R$2.000 ganha, com R$3.000 ganha. Aí ele resolve vender o apartamento e botar a ICREL. É sempre assim. É quase que uma regra da natureza. É, exatamente, parecido com pirâmide, né? Então, infelizmente ainda ganha algumas vezes. E o que o vencedor diz quando ele está diante de um investimento novo? É quanto eu posso perder nesse investimento. Então, por isso que eu quero frisar muito nessa palestra de hoje as perdas. Enquanto você não sair desse nível e quanto eu vou ganhar para esse nível de quanto eu posso perder, as suas chances de um investimento são quase zero. Essa é a grande diferença do vencedor por perdedor. Porque todos vão perder. Todos que investem vão perder alguma vez. A diferença é estar preparado para perder. A diferença é o controle de risco. Porque o perdedor, como ele não está preparado para perder, quando ele perde uma quantidade imensa que ele não está preparado. E pior, fica inventando rolo, inventando história, inventando enganação. E aí, como o predador bem diz, o primeiro prejuízo é sempre o menor. Então, muitas vezes eu já vi prejuízos pequenos, né? Histórias que chegam em mim de prejuízos enormes, começaram por um errinho, mas sem capacidade de assumir aquele prejuízo. Então, essa é a grande diferença. Número 1 para ficar rico: não se achar mais esperto que os outros. Porque todo dia sai de casa um esperto que vai fingir de otário e um otário que acha que é esperto. Aí eles se encontram e sai negócio. Então, quando você se acha mais esperto que os outros, você está fulminado para se meter em roubada. Porque quando me oferecem, chegam para mim e falam, isso aqui dá 3% ao mês garantido, e eu estou sendo pouco ambicioso, 3%. Isso aqui dá 3% ao mês garantido, eu falo, não, isso aí não serve para mim, que eu sou idiota demais para ganhar 3% ao mês garantido. Eu tenho até a figurinha, que o pessoal aí já conhece, nunca se esqueça que você é um idiota, né? É uma mensagem do Baster, que eu tenho aqui um cartaz aqui na minha frente, isso já me salvou de muita coisa. Então, quando no investimento vem a palavra garantido, eu saio correndo e vejo se a minha carteira está no bolso ainda, porque não tem garantido. Então, se você se acha esperto, você é o candidato a entrar nessas roubadas. Porque a pessoa só entra numa coisa de 3, 5% garantido, riqueza fácil, ficar rico sem trabalhar, se ela se acha esperta. Então, você tem que aceitar que não tem caminho fácil. E aí você tem que aprender a perder, aceitar perdas e aceitar prejuízo. Porque quando o pessoal vai ver os grandes vencedores, né, quando vai ver esses caras que ficaram milionários, a fantasia do amador é que ele acertou todas. Porque o amador tem essa fantasia.
que ficar rico é aceitar todas, ficar rico é acumular vitórias, é nunca perder, né? Ensina essa besteira, você vai para a bolsa e nunca perde, você fica até recuperar, até empatar. Então acham que é assim, não. O milionário ficou milionário porque as coisas erradas que ele fez que deu prejuízo, ele assumiu o prejuízo, aprendeu com o erro, colocou uma pedra e seguiu em frente. Enquanto você não aprender a fazer isso, você não tem chance. E o perdedor, que nunca fica rico, ele quando comete um erro, quando ele tem um prejuízo, ele vive o erro pro resto da vida. E ele fica o resto da vida tentando transformar o erro em acerto, tentando recuperar um mau investimento. E aquilo só vai aumentando, aumentando, e aí ele dedica a vida dele a acumular maus investimentos. Porque ele, como ele não sai dos maus investimentos, ele vai acumulando maus investimentos. E quanto mais você tiver em investimentos ruins, menos rico você vai ficar. Então, o investimento ruim, você assume o prejuízo e pula fora. Rápido. Rápido. E é essa a grande diferença do ganhador para o perdedor. E uma coisa fundamental, né, porque hoje eu estou falando muito em perdas, né? Eu quero ser rico, 2, a revanche. Nós vamos falar muito de perda, né? Tinha que ter até a frase do rock aqui, né? Não é o quanto você bate com a força que você bate, mas é o quanto você consegue apanhar, apanhar, apanhar e seguir em frente. E é exatamente isso. É exatamente isso. Então, prejuízo não diminui com a mesma atitude que levou ao prejuízo, que é o famoso preço médio, né? O sujeito compra a ação de empresa falida, porque o pessoal é viciado, né? Eu tenho um quadrinho sobre isso, tá no outro vídeo, comparando empresa que dá lucro, empresa falida, o número de investidores pessoa física em cada uma delas, né? Você pega as falidas, tem 5 mil, 8 mil, 15 mil. Você pega empresas boas que dão lucro há 10, 20 anos, tem 300, 500. Então o pessoal é viciado em empresa falida. Por quê? Volta para aquele slide lá de trás. Porque a fantasia da riqueza fácil só vem de empresa falida. Porque 20 centavos vai a 20 reais. Só que não vai nada, vai a 1 centavo, agrupa, vai a 1 centavo, agrupa, vai a 1 centavo, agrupa. E aí quando você vê, não tem mais nada. Então, o sujeito compra a ação de empresa falida, achando que vai ficar rico fácil, aí perde um dinheirão, aí compra de outra empresa falida, acha de novo, faz preço médio, entra em outra roubada, entra em outro garantido, entra em outro investimento garantido. 40% dos clientes do Boi Gordo eram clientes do Avestruz Master. Por quê? Quando o pessoal lançou o Avestruz Master, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi comprar o cadastro do Boi Gordo, para oferecer para os clientes do Boi Gordo uma oportunidade de recuperar o prejuízo que eles tiveram no Boi Gordo. Claro, claro. Porque o que acontece? E isso eu falo diversas vezes. Se você não aprender a falar eu errei, desiste. Você nunca vai ficar rico e nunca vai se dar bem nos investimentos. Porque o pessoal fica que é a CVM, que é não sei o que é a justiça, que é não sei o que lá, e fica tudo se fazendo de vítima. Porque o sujeito acha que ele é esperto, que vai ficar rico sem trabalhar, enganando os outros. Mas aí quando dá errado, ele é vítima. E não fala que errou, é sempre culpa dos outros. Então o que acontece? Não tem vergonha nenhuma ter errado. Eu já errei. Eu falo com os erros com bastante propriedade, porque eu já cometi todos os erros. Mas eu aprendi a não repetir. Então não tem vergonha nenhuma. Todos nós estamos fadados a errar. A vergonha é não aprender com o erro, não assumir o erro, colocar uma pedra e seguir em frente. Então, se o sujeito acha que vai recuperar o prejuízo fazendo a mesma coisa, o prejuízo só vai aumentar. Não tem jeito. E daí vem esse conceito absurdo
que é o empate. Esse é o conceito mais absurdo que já criaram nos investimentos, que é você esperar empatar para sair. Então você investe numa porcaria, aquilo vai ficando cada vez mais porcaria, mas você só sai quando empatar. Então, a única consequência disso é que seu dinheiro vai ficar investido em maus investimentos mais tempo. E pior, alguns colocam mais para tentar empatar mais rápido. Então, o investimento é uma porcaria, você bota mais dinheiro em vez de botar no investimento bom, porque está nesse conceito absurdo de empate. Todos os seres humanos do mundo têm, nesse momento, o capital que eles têm. Eu comprei por 40, está 20. Não interessa, o que você tem é 20. Petrobras está R$17. Todo mundo tem Petrobras a R$17, não importa por quanto comprou. Então, isso e ainda acha que o mercado está preocupado com o preço que você comprou as coisas. Isso é um pensamento completamente absurdo. E recuperar prejuízo leva sempre a mais prejuízo. Veja, eu botei um exemplo aqui. Você colocou R$40 mil no investimento ruim e tem 20 mil. Mas não sai porque fica esperando empatar. Vamos dizer que por milagre um dia volta a 40 mil. Se você tivesse botado os 20 mil no investimento bom, esses 20 mil já teriam se transformado provavelmente em 80 mil. Então o objetivo não é acumular a vitória, não é ganhar todos os investimentos. E por isso aquele primeiro slide que diferencia o vencedor do perdedor. O objetivo é acumular patrimônio em valor. Esse é o objetivo. Então, a questão não é se você tem 20 mil no investimento, a questão não é se você botou 40 ou 10. Isso não faz a menor diferença. A questão é, esse investimento tem valor? Se é uma ação boa, com lucro consistente? Ou é uma empresa falida dessas de manada? Se é uma empresa falida de manada, não faz a menor diferença se você botou 40 ou 10. Pega o seu dinheiro e bota num bom investimento. Se é uma empresa boa, com lucro consistente, também não faz a menor diferença, continua. Se é um imóvel bom, de boa liquidez, não faz a menor diferença. Se é um imóvel ruim, construir uma favela do lado e não sei o que, pega e sai fora enquanto é tempo. Então, o que vai fazer você enriquecer é ficar a maior parte do tempo com a maior parte do seu dinheiro em bons investimentos. Não é ficar tentando que todo investimento só saia no lucro. Então, 20 mil é 20 mil. Se você tem 20 mil no investimento, é 20 mil. E o que você tem é 20 mil. Se você botou 40 ou 10, não faz a menor diferença. Você tem os mesmos 20. Esse pensamento maluco faz com que a maioria não consiga ficar rica. Então, não faz a menor diferença. O que importa é que você consiga que esses 20 mil estejam no investimento que tenha valor. Porque se tiver valor e o valor for aumentando, o preço acompanha o valor. Se não tiver valor e for empresa falida, você vai perder. Então, e isso é um comportamento de manada. E uma coisa muito engraçada, porque todo dia chega lá na Baixa.com, pessoal repetindo tudo que está escrito na mídia, tudo que todo mundo fala e acha que vai vencer. A maioria perde. Então, se você ficar fazendo tudo igual à maioria, você vai perder também. Ou você é o escolhido? Só se você for o escolhido, aí é diferente. Então, não adianta ficar repetindo tudo que está escrito na mídia, tudo que todo mundo fala, tudo que a manada fala. Não é assim que você vai ficar rico, só uma minoria fica rica. E para ficar rico é simples, o pessoal faz uma confusão, acha que é o método tal, que é não sei o que, não, é isso aqui. Estudo, trabalho e poupança, só isso. Só isso. Você, para ficar rico, é claro que tem exceções, mas a gente não pode buscar exceções. Tem um cara que ganhou na Mega Sena, tem a herança, tem o casamento, tem algumas formas de ficar rico que são exceções.
Mas nós não vamos falar das exceções. Só se fica rico poupando todo mês. Não tem outro jeito. Então você tem que estudar, tem que investir em você, tem que trabalhar e tem que poupar. Só se fica rico trabalhando e poupando todo mês. Infelizmente é isso. Quanto melhor você fizer isso, mais rico você vai ficar. E a riqueza vem de acumular, 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 acumular. E como se acumula? Gastando menos do que ganha. É simples. Se você gasta menos do que você ganha, você pode acumular todos os meses. Acumulando em bons investimentos, não é investimento ruim, investimento bom que tenha valor, o seu patrimônio vai tender a crescer. Se você não consegue fazer isso, o que acontece? Como a maioria não consegue... Agora, são dois problemas. A maioria não consegue viver gastando menos do que ganha. Aí tem que ter uma mágica. E acumular e se beneficiar dos juros compostos leva tempo. O pessoal quer da noite para o dia. E aí vem a tristeza que você vê pessoas que poderiam ter ficado ricas porque produziram muito capital durante a vida, mas só fizeram besteira. Então aí não consegue. E por que o que importa é trabalhar? E poupar? Porque o fator número 1 no seu enriquecimento é o quanto você poupa por mês. Não tem nada que supere isso. Então, esse gráfico mostra uma curva que é o seguinte, um exemplo, né? Um sujeito que se dedica até não poder mais aos investimentos e consegue uma rentabilidade de 13% ao ano. E o outro que se dedica ao trabalho dele consegue 10%. Só que esse que se dedica ao trabalho poupa 2.000 por mês, R$2.000. E o outro que se dedica aos investimentos só consegue poupar R$1.000 por mês. O que trabalha e poupa mais termina com mais dinheiro. Termina com mais patrimônio. Então, você tem que se dedicar à sua atividade principal, se dedicar à sua formação. É importante você vir para a corretora, aprender a investir em ações, aprender tesouro direto, aprender tudo isso, FI, fazer seus investimentos. Sim, é importante. Mas o fator número 1 é o quanto você poupa por mês. Então, o mais importante é estudo, trabalho e poupança. Nada supera isso. E em cima do que você poupa por mês, vem os juros compostos. Como já disse Albert Einstein, a força mais poderosa do universo são os juros compostos. Tem esse quadro que é muito interessante. E esse quadro mostra uma das razões principais porque a maioria não consegue ficar rica. Os juros compostos são espetaculares, mas eles levam tempo para fazer isso aqui. Para fazer a curva que vai realmente te fazer ficar rico. No começo é muito devagar. E aí o que acontece? A maioria nunca chega aqui. Porque primeiro não tem paciência. Aí se mete em roubada. Ou não consegue nem viver gastando menos do que ganha. Ou não dá tempo a nenhum investimento para chegar aqui. Fica aqui um tempo, aí chega aqui, não, isso aqui é muito ruim, vou para outro. Aí começa aqui, chega aqui, não, muito ruim, vou para outro. Não, agora é hora de renda fixa. Aí vem, não, agora é hora de ação. Não, agora é hora de FI. Não, agora é hora de não sei o quê. Fica girando patrimônio a vida toda e não chega nunca aqui. Então, os juros compostos são espetaculares, mas tem que dar tempo para eles agirem. Outra coisa, dívida. Se tiver dívida, não vai chegar lá. Não tem como, porque enquanto os investimentos vão subindo devagarinho, a dívida explode. Então, enquanto você consegue, assim, de forma fantástica, 1% ao mês, a dívida vai a 3%, a 5%, a 8% ao mês.
Então, se tiver dívida, você não vai chegar lá nunca. É o burro correndo atrás da cenoura. E o patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. O que se gira é capital alocado a risco. E essa confusão é muito comum. E o capital alocado a risco é o capital que você vai usar para trade, ou para venda coberta de opções, ou para seja o que for. Esse capital, que é uma parte do seu patrimônio, ele é alocado a risco. Ele você gira, ele você faz trade. Com o lucro desse giro, você acumula mais patrimônio, que é outro problema do face trade. O face trade criou uma fantasia do trade como uma razão de vida, do trade como uma sei lá, é uma entidade, um deus. O trade nada mais é, se você fizer, que mais um instrumento para você acumular patrimônio e ficar rico. O lucro do trade, você compra ação, compra FII, compra imóvel, compra o que for para um dia ficar tranquilo. Os traders vencedores que eu conheci ficaram ricos não com trade, ficaram ricos com imóvel, ação, FII, renda fixa. Porque é onde eles investiam o lucro do trade. É óbvio. Só no face trade que tem essa fantasia o trade como uma razão de vida. Então, o patrimônio você acumula. Você compra ação, você compra FII, você compra renda fixa, você compra tudo isso e vai acumulando. Quanto mais patrimônio, mais renda aquilo produz, mais você reaplica, mais tranquilo está a sua vida. Você faz trade, você faz venda coberta de opções, tudo mais, você pega o lucro e compra mais patrimônio. E aí você vai potencializando o seu juro composto. É assim que você vai caminhando para ficar rico. E é muito importante, além de não confundir capital alocado a risco com patrimônio, não confundir preço com valor. Preço é para trade, para capital alocado a risco. Patrimônio é valor. Não interessa quanto custa esse quarto e sala aqui que eu sou dono. Interessa ele tem liquidez, está bem localizado, é um bom prédio e tal. Isso é que interessa. Quanto custa? Nem sei quanto custa. Não quero saber se a minha ação, e não sei. A ação que eu sou sócio, se você perguntar o preço, eu não sei. Mas se você perguntar, está tendo um lucro consistente? Eu sei. A dívida está equilibrada? Eu sei. Está gerando caixa? Eu sei. É boa governança? Eu sei. Porque no longo prazo, o preço acompanha o valor. Então o que interessa é que o seu patrimônio esteja em valor. Só isso. E o que você tem que fazer? Acumular valor em renda fixa, em ações, em imóveis, em FIIs e tal. Moeda, ouro é reserva de valor para crises. São péssimos investimentos no longo prazo, mas servem para quando tem uma crise. Qual o objetivo de se investir e acumular patrimônio? Produzir renda passiva. Não é para ganhar na variação dos preços. Não tem que vender um dia. O pessoal fica, mas quando eu vou vender, quando eu vou ter lucro, quando eu não sei o quê. Isso é para capital alocado a risco, para trade. Investimento é para produzir renda passiva. Vamos dar um exemplo exagerado. O sujeito tem 30 apartamentos de quarto e sala alugados por R$2.000. Recebe R$60.000 por mês sem fazer nada. Qual é o problema dele? Mas o apartamento caiu de preço, mas não sei o quê. Mas quando que ele vai vender os apartamentos para ter lucro? Mas que raciocínio maluco que as pessoas têm. Vender para quê se faz 60 mil por mês? Tá bom, ele tá tão rico que um dia ele vai e vende um para passar 2 meses na Europa. Nada demais. Ele tem sobra para isso. Você acumula patrimônio para viver a vida. Então, fica esse raciocínio maluco, sabe? Então, o objetivo de acumular patrimônio é para ele produzir renda passiva. O que é renda passiva? É renda sem você ter que trabalhar. A ação te dá dividendo e venda coberta, se você quiser fazer. Imóveis, aluguel.
renda fixa, juro, FII, dividendos, tudo isso juntando vai fazendo renda passiva. E aí você vai vivendo tranquilo. Então, rentabilidade, preço médio, compra na baixa, vende na alta, eu chamo isso de arma de destruição em massa. Patrimônio não tem nada a ver com isso. O pessoal fica perdendo tempo calculando rentabilidade, preço médio de patrimônio. Patrimônio é para acumular patrimônio para ele produzir mais renda passiva, só isso. Nada disso faz a menor diferença. E a maioria não fica rico por causa disso, porque confunde patrimônio com capital de risco. Capital de risco que é para ganhar na variação de preços. Patrimônio não tem nada a ver com variação de preço, você pode não vender nunca, pode deixar para os teus filhos até se quiser. Ou quando você tiver muito, se quiser vender, como eu falei, vou passar um ano viajando. Eu tenho ações, tenho FII, tenho renda fixa, tenho 20 imóveis, que se dane. Vou vender um imóvel aqui e vou ficar um ano viajando. Tá bom, qual o problema? Nenhum problema. Não tem problema nenhum. Mas não vai vender para ter lucro. Vender para ter lucro, patrimônio, é uma burrice. Ter lucro é o quê? Aí quando eu vou vender, que eu falo assim pro pessoal, não, você tem que acumular patrimônio. Mas quando eu vou vender? Vender para quê? Um belo dia você vende todo o seu patrimônio, pega o dinheiro, leva tudo para casa e bota embaixo do colchão? Cada vez que você vende, você perde dinheiro. Por isso que eu costumo dizer, rico só compra, quem vende é pobre. Cada vez que você vende, seu patrimônio diminui. Se você já tem... vende se perder valor, sim. Você vende, construir uma favela ali, esse imóvel não está legal, eu vou sair, tirar o meu capital que está no investimento, que está perdendo valor, e vou botar no outro investimento de valor. Essa empresa era boa, que eu sou sócio, né, eu tenho ação, mas está começando a ficar ruim, os lucros estão caindo, a governança não está mais boa, não sei o quê. Então eu vou sair daqui e vou para outra. Vender porque perdeu valor. Não se vende porque aumentou de preço, porque disse daquilo, caiu de preço, aumentou de preço, seja lá o que for. Vende, você só sai de patrimônio porque perdeu valor. Ou se você, como eu te falei, o cara está tão rico que dane-se. Ele, vou vender um apartamento aqui, vou ficar 3 meses na Europa. Tá bom. É para isso que ele juntou dinheiro, é para isso que ele trabalhou. Então, rentabilidade, preço médio, compra na baixa, vende na alta. Patrimônio não tem nada a ver com isso. São armas de destruição em massa. Riqueza produz renda. Você acumula valor e não preço. Você acumula capital, patrimônio, para viver da renda que ele produz e não para vender o que você comprou na ilusão que vai ter lucro na troca. Quando você vende, você paga imposto, intermediário, não sei o que. A única coisa certa é que o seu patrimônio diminui. Só isso. Então, você acumula para fazer fluxo de caixa. Você acumula para que aquilo faça renda passiva para você. E quando que você está na boa? Você está na boa, cada um vai ter que saber. Mas, para dar algum padrão de onde você partir, se a renda passiva for o dobro dos seus gastos, você já está com a vida mansa, porque você vai gastar metade e a outra metade você reaplica. Você não pode parar de trabalhar e viver só de renda passiva se ela é igual aos seus gastos, porque aí o principal tende a zero, se você não reaplicar nada. Com a inflação, o principal tende a zero, o que acontece? Vamos dizer que o sujeito gasta 10 mil por mês, um chute. E a renda passiva dos investimentos é exatamente 10 mil. Daqui a um tempo, os gastos dele vão passar a ser 12 mil por causa da inflação. E ele não vai conseguir tirar 12 mil daqueles investimentos. Aí ele vai ter que começar a tirar 12 mil. Vai ter que tirar uma parte do principal. Então o principal vai tender a zero. Então é ideal que seja os dobros do seu gasto. Se você for muito novo, o triplo. Como é que você começa a ser um sujeito que deixou de ser escravo? Porque você nasce escravo, escravo de conta. Né? O sujeito trabalha para pagar a conta e aí ele não pode fazer nada porque ele tem que pagar a conta. Quando você começa a deixar de ser escravo? Quando você tem 24 meses de contas pagas, acumulado em patrimônio.
Você está no caminho para deixar de ser escravo. Para você ter uma vida que você não seja escravo e que você possa caminhar para ficar rico, você tem que pelo menos ter esses 24 meses. Ah, você gasta 5 mil por mês. Quando você tiver 120 mil em patrimônio, você está começando a deixar de ser escravo. Então, essa é a palestra Eu Quero Ser Rico 2, a revanche que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e qualquer coisa, nos procurem na Baixa.com que a gente tira as dúvidas. É isso aí, um abraço, pessoal.